Oi, é tu que é moleque, moleque é tu, oi, moleque é você, moleque é tu. A TV Alba e o programa Capoeira na TV, dando continuidade aos programas de capoeira feminino, a segunda parte do programa da Mestra Patrícia. Mestra Patrícia, por que a senhora se interessou pela capoeira com pessoas com deficiência? Mestre, essa pergunta é interessante, importante, porque também me faz lembrar, né, onde tudo começou, porque a partir da minha prática, né, eu via que crianças com dificuldade chegavam, né? Então, a partir daí, eu comecei a pensar o benefício da capoeira para essas crianças, né? Esse é um ponto. Outro ponto que foi numa conversa com o mestre Daltro, meu amigo, grande amigo, seu aluno, ele me trouxe a seguinte questão. Ele, Paty, eu observo, ele tem uma prática aí de longos anos da capoeira com criança, ele me disse o seguinte, Paty, observo que cada vez mais essas crianças com dificuldade estão chegando nas minhas aulas, estão chegando na escola para fazer capoeira. Aí eu disse, essa observação é importantíssima, mestre Daltro, porque que bom que essas crianças estão chegando, porque antes as crianças não viviam nos ambientes sociais. Né? Não estavam nas escolas, não iam nas praças, não iam no cinema. Então, eu acho que foi a partir de uma luta social, né, de famílias, por provocarem leis que fomentassem, que assegurassem a presença dessas crianças em escola, principalmente. Imagina uma coisa básica, né? Às vezes essas crianças eram excluídas, e ainda são, né, mas já tem um caminho andado aí, né, eram excluídas da escola. Então, que bom que essas crianças estão chegando, né? Então, cabe a nós, né, pensarmos como lidar com essas crianças, com as dificuldades que elas nos apresentam. Então, eu acho que esse ponto, essa observação do mestre Daltro foi o meu start para eu pensar assim, então, vou pensar, como eu falei, né, eu tenho essas duas formações, a capoeira e a psicologia, eu disse, então, eu vou pensar numa formação para pessoas que trabalham com criança, em escola, em associações de bairro, né, para pensarmos juntos como lidar com essas situações que às vezes são difíceis. Né? Então foi a partir daí que, em 2014, eu comecei a pensar, e isso vem, né, acontecendo desde 2014, em cursos para pessoas que trabalham com criança. Vai chegar na sua vez, Arthur. Fale aí, Miguel. Dificuldades, porém, que se a gente for ampliar a lente, as questões estão mais relacionadas a questões sociais do que questões orgânicas, né? Só que essas questões sociais podem influenciar no desenvolvimento psíquico e motor, né? Então, o meu olhar me ajuda a isso. Por isso, minha parceria com a escola também é de poder atuar também com as famílias. Porque não adianta uma criança que está muito agitada, uma criança que não para, uma criança que você acha que não aprende e botar a culpa naquela criança. Ah, que essa criança não para, que essa criança isso e aquilo. Vamos ampliar a lente, vamos ver que contexto ela está, né? Teve um momento interessante, mestre, nesse contato com as crianças, que geralmente quando eu chego eu canto aquela música, né? Para me apresentar e elas se apresentarem. Então, peraí que você vai cantar aquela música tocando aqui. Pronto. Então, a música, você vai mostrar como é que você chega e você vai continuar contando a história. Pronto. Mas vai cantar a música. Então, eu chego na aula e a gente brinca assim. Quem é você que vem de lá? Quem é você que vem de lá? Eu vim da Bahia, vou me apresentar. Eu vim da Bahia, vou me apresentar. Então, esse exercício é interessante porque a partir daí eu paro e elas se apresentam, né, da forma como elas quiserem. Fale aí, Miguel, o que é que você gosta de fazer?
Música. Aê! Quem é você? E aí aparece tanta coisa mesmo, que as próprias professoras dizem, Patrícia, eu nem sabia da história dessa criança dessa forma. Né? Então, como a capoeira é uma via de abertura para a criança se mostrar. Né? E a gente precisa estar atento a essa abertura. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. Quais são os conhecimentos que você acha que um mestre, uma mestra, né, um professor de capoeira tem que ter para trabalhar em escola? Fale um pouco sobre isso, que isso é um tema que me interessa muito. Eu acho que o ponto importante, mestre, é a relação dele com a capoeira. A relação dele com a capoeira, porque a gente entra numa outra discussão, porque ele não adianta ter o conhecimento técnico, por exemplo, de educação física, e não ter a relação com a capoeira, né? Que é uma discussão que a gente tem. É claro. Né? A gente precisa ter uma relação com a cultura de base, a cultura popular da oralidade, para, a partir daí, acessar o outro conhecimento. Quem é essa criança que chega? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho para trabalhar com essa criança? Sabe? Então, o primeiro ponto é a relação dele com a capoeira. Não é qualquer pessoa que vai dar aulas de capoeira, ele pode ter conhecimento sobre criança, sobre desenvolvimento infantil, mas anteriormente ele precisa do conhecimento da capoeira. E a partir daí, que criança é essa que chega? O que é que eu posso trabalhar em mim para acessar essa criança, para passar os conhecimentos? E a capoeira realmente abre um mundo para ela. Possibilita ela acessar a sua ancestralidade, um pertencimento a grupo, né? Que grupo é esse de uma cultura de matriz africana, principalmente nas escolas públicas, municipal, estadual, né? Eu acho que isso realmente é um fortalecimento da identidade dessa criança, que é o fortalecimento dela, a criação da raiz dela com relação à sua identidade, à sua história, né? Então esse é um papel importante da capoeira na escola também. Agora me diga uma coisa, o que é que um pai, uma mãe que tem sua criança ali na escola tem que observar naquele professor? O que é que ele precisa observar para que ele possa se convencer que aquele professor está realmente ajudando seu filho? Qual é o olhar desse pai? Eu acho que essa pergunta é importante, mestre, porque a família deve identificar como é o acolhimento dessa pessoa, desse professor, professora, com relação à criança quando chega no primeiro dia. Esse já é um ponto importante, né? O acolhimento, a afetividade, né? E como ele, na prática da capoeira, no ensinamento, como é que ele lida com aquela criança, quando ela apresenta principalmente alguma dificuldade. Ele fica muito impaciente, ou ele acolhe, ele vê outros caminhos para facilitar o aprendizado, né? E outro ponto importante é se ele aposta naquela criança. A família está ali, ela está de olho, né? Se tem uma aposta, se ele acredita que aquela criança vai aprender a capoeira. O que acontece às vezes? Não só com o professor de capoeira ou a professora, mas na vida. Né? Às vezes em sala de aula, na educação formal, quando a professora vê uma dificuldade, o que ela faz muitas vezes? Deixa aquela criança ali, ó, e começa a dar atenção para aquela que tem um potencial grande, na verdade é aquela que precisa. Não é? Isso é uma coisa muito comum, né, a gente vê nos profissionais fazer isso, porque aquela pessoa que tem um potencial muito bom vai retratar o seu ensinamento, entendeu? E não é por aí, o caminho não é esse. Você vai se tornar um bom professor se você pegar aquela criança que você está com dificuldade de atraí-la para a capoeira. Porque essa que nos desafia, essa que nos dá trabalho, que faz repensar a nossa prática. Poxa, por que eu não estou conseguindo fazer com que ela dê um AU, com que ela faça uma ginga, né, bacana? Então, ela que nos desafia, e às vezes a gente não quer ser desafiado. Né? O capoeirista é muito vaidoso, né, mestre? Então ela vai para o mais fácil. Aquele menino que já está na rua brincando, dando AU, aquele na hora de uma apresentação é ele que vai aparecer, que vai dizer, poxa, aquele mestre é bacana. Não, mas eu quero aquela ali, eu quero aquela que me desafie, que me faça repensar a minha prática. Né? É claro. Então os pais observam isso. Né? Então o professor tem que estar bem qualificado para poder fazer isso. Agora me fale um pouquinho do recado que você queria deixar para
as mulheres capoeiristas, as mulheres professoras de capoeira, as mestras de capoeira. Se você tem alguma coisa a dizer para esse universo que hoje está tomando conta da capoeira. O que eu posso dizer para essas mulheres, essas meninas que já estão aí ou que estão chegando, é que encontrem o seu lugar na capoeira. Né? Que a capoeira ela é tão diversa, ela abre espaço para qualquer pessoa que chega. Né? E as pessoas que estão ao redor precisam respeitar esse espaço que ela buscou. Né? Às vezes não é aquela que o mestre espera ou que a capoeira espera, mas foi aquele espaço que ela buscou, que ela quer estar. Né? Então, que ela identifique esse espaço, que ela conquiste, que ela se mostre firme, né? E o entorno acolher. Então, se a gente falar para as mulheres, mas também precisa falar para os homens. Né? Como é a recepção desses homens com relação às meninas que chegam, às mulheres, às pessoas homossexuais, às pessoas trans, né? Que eu acho que a gente está num momento que a gente precisa repensar isso, tá, mestre? A capoeira é para todas e todes, né? Então, esse espaço, a capoeira, a sua origem é a luta pela libertação. E a gente precisa se libertar desses nossos preconceitos. E a capoeira, às vezes, nós temos dificuldade de voltar lá na origem, voltar na cucurinha, né? Ninguém quer fazer mais cucurinha hoje, então voltar na cucurinha, que eu quero dizer o quê? É voltar para a base, voltar para a origem da capoeira. Então é isso que a gente precisa, voltar para a base, voltar para a cucurinha. Valeu. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais, dizer o que é que você acha desse programa, desse movimento que a gente faz com a capoeira aqui na TV Alba. E dizer o que você acha, qual a importância que a TV Alba dá a essa coisa, a esse movimento hoje da capoeira. Eu acho que o senhor está tendo um papel fundamental, mestre, com esse programa, né, que é dar voz a quem está na ponta, quem está na prática da capoeira. Né? Então, a TV Alba, né, o senhor com essa proposta, eu acho que é dar voz às pessoas que muitas vezes estão invisibilizadas. Né? Então, esse programa é dar voz, principalmente às mulheres, nesse programa, esse programa aí, né, que o senhor pensou, de programa direcionado para as mulheres, eu achei fundamental. Então, eu agradeço o senhor, eu estou feliz de estar aqui, né? E é isso, agradecer a você e a capoeira. Bom, eu tenho que agradecer a minha equipe, porque a minha equipe, é através dela que eu consigo fazer tudo isso, que eu tenho um apoio muito grande dessa equipe. Né? Só tem craque aí, né? São pessoas espetaculares. Nós temos um mestre na equipe, o mestre Judson, aluno do mestre Vermelho da Moenda. Olha, que tivemos a perda recentemente, né? Entendeu? A imagem dele é muito presente para mim, eu frequentava muito a Moenda, né? E ele era realmente figura, né, importante para essa capoeira, né, de show, né, ali liderando a Moenda. Maurício Carvalho teve uma importância muito grande na minha vida, porque foi uma das pessoas que me ensinou capoeira, no grupo folclórico Afonjá, do qual eu fiz parte na minha origem. Né? Então, eu quero agradecer à equipe, a mestra doutora, né? Que ela é professora, mestra, doutora, psicóloga, Patrícia, por ter dado essa oportunidade a gente aqui da TV Alba fazer esse programa. E na próxima semana a gente tem mais. Olá, ilá, ilá, olele, lá, lá, ilá, ilá, olele, lá, lá, ilá, ilá, olele, lá, lá, ilá, ilá, olele.